Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E antes de começar o vídeo de hoje, eu queria te apresentar uma novidade. Na verdade, uma grande oportunidade para você aí que está querendo aprender sobre psicologia dos Kenos. O que acontece é o seguinte: algumas pessoas aí entram em contato comigo me perguntando se eu ofereço mentoria ou algo do tipo. E eu sempre respondo que não. Só que eu acabei percebendo que existe pessoas que realmente estão dispostas a se esforçar para aprender de verdade. Então, assim como eu me esforcei muito no início, dei meu máximo, lendo diversos livros, assistindo, virando madrugadas, assistindo aulas, realmente eu comecei a perceber que tem pessoas que também estão dispostas a realmente se empenharem a aprender de verdade. E foi por isso que eu resolvi doar meu tempo para ensinar essas pessoas. Então, o treinamento ele vai ser um treinamento individual. E vai ser individual justamente porque eu quero pegar na mão de cada pessoa e guiá-la para o caminho correto. Então eu vou estar ensinando aí todos os conceitos e técnicas para que essa pessoa aí ela tenha resultados consistentes, tá? Então, devido ser um treinamento individual, eu não terei muitas vagas. Se você quer ter mais informações, eu vou deixar o meu WhatsApp aí fixado nos comentários abaixo, tá bom? Então, qualquer coisa, você quer ter mais informações, entre em contato aí comigo, que a gente pode trocar um papo, tá certo? Então é isso, fiquem com o vídeo de hoje e bons estudos, tá bom? Vamos começar aí falando sobre a formação de um Kendo. Assunto muito importante que eu já tratei nas aulas anteriores, só que nesta aula a gente vai dar um foco maior. Então, uma das coisas que você precisa ficar sabendo na formação de um Kendo é o seu preço neutro. Isso porque é o preço mais importante. É ele que vai determinar se o Kendo vai ser um Kendo de alta ou de baixa. Então, se aqui a gente tem um Kendo neutro, ou seja, um Kendo de abertura, e ele fecha acima, a gente vai ter um Kendo de alta. Se a gente tem um preço neutro aqui e ele fecha abaixo, a gente vai ter um Kendo vendedor, um Kendo de baixa. O preço de abertura ele é muito importante também, pois ele determina se o Kendo ele está com força ou não. Então, por exemplo, aqui a gente tem um Kendo com um preço de abertura aqui, e ele fecha aqui. O que isso significa para a gente? Significa que os compradores não estão com tanta força assim. Mas o que você deve saber é que eles não estão com tanta força porque o preço de fechamento aqui em cima não se distanciou muito aqui do preço de abertura. Da mesma forma, um Kendo de baixa. Se você tem um Kendo que abre aqui e fecha aqui, isso aqui é um Kendo fraco de venda. Por quê? Porque o fechamento aqui embaixo não se distanciou muito do preço de abertura. Então, por outro lado, se a gente tem aqui um Kendo que abre aqui e ele fecha lá em cima, a gente está vendo aqui que o preço de fechamento ficou longe aqui, ó, do preço de abertura. Então, isso aqui é um Kendo forte de compra. Isso aí é bem óbvio. Se você vê um Kendo muito verde e grande, é óbvio que aquele Kendo está com força. Só que o que você precisa saber é aprender o conceito de que aquele Kendo ele está forte, por quê? Porque o fechamento ficou longe do preço de abertura. Então anota isso. Sempre que você tem um Kendo onde o fechamento, aqui a gente tem a abertura, e o fechamento fica longe, o fechamento aqui fica longe do preço de abertura, isto aqui pra gente é um Kendo forte. Isso porque o fechamento ele está longe da abertura. Em um Kendo de alta, ou seja, um Kendo verde de compra, os compradores eles sempre querem ficar trabalhando aqui, ó, na máxima. E no Kendo de baixa, vermelho, o vendedor, o desejo deles é sempre trabalhar aqui, ó, na mínima. Então, em um Kendo de comprador verde, quanto mais eles abrirem aqui e conseguir trabalhar mais aqui na máxima em cima, melhor para eles, mais forte eles vão estar. Da mesma forma, um Kendo de venda, eles abrem aqui, quanto mais eles conseguirem trabalhar aqui embaixo na mínima, aqui na mínima deles, melhor vai ser para eles, pois assim eles vão estar com muita força.
Então, uma coisa que você também precisa ficar sabendo é que os candles eles deixam rastro. E esses rastros eles são registrados através dos pavis de preço. Aqui, ó, os pavis de preço. Então, o que que acontece? Imagine a seguinte situação. Um candle, ele abre aqui. Um candle, ele abre aqui. E ele vai lá em cima. Aí depois ele desce. Vem aqui embaixo. E sobe. E dentro desse período de tempo aqui, que no nosso caso aqui, vamos supor que é de 1 minuto, ele fecha. Então, todo esse rastro aí que ele percorreu durante esse determinado período de tempo, fica registrado em forma de pavio. E o que isso significa pra gente? Significa o seguinte. Significa pra gente que o preço ele abriu aqui. Os compradores subiram. Então, em algum momento, esta vela foi verde. Ou seja, ela fala pra gente que teve disposição dos compradores de vir até aqui em cima, ó. E só aqui que os compradores eles foram agredidos, levando o preço aqui para baixo, ó. E só aqui, quando os vendedores desceram, só aqui entrou o comprador jogando o preço de volta aqui para cima e fechando o preço neste ponto aqui. De forma contrária, imagine a seguinte situação. Imagine que você tem um candle comprador, um candle verde. E este candle, ele vem aqui em cima, ele sobe, ele fica verde, aí ele desce, aí ele neste momento aqui fica vermelho, aí vem até aqui embaixo é agredido pelos compradores, pelos compradores, e o preço sobe, fechando aqui. O que este candle nos fala? O que é que o pavio deixa de rastro para a gente interpretar com isso? O pavio fala o seguinte para nós. Só ajeitar aqui. O pavio fala o seguinte. Os compradores eles vieram até aqui. Aqui os vendedores agrediram, jogaram o preço até lá embaixo. Ou seja, em algum momento daqui até aqui esta vela foi toda vermelha. E aí quando chegou aqui, só aqui foi agredido pelos compradores. Só aqui que os compradores agrediram os vendedores e fizeram o preço subir novamente, fechando aqui. Então, aqui a gente tem o preço de abertura. Como o preço de fechamento foi acima do preço de abertura, formou um candle verde. Então, os pavis eles são muito importantes, pois eles deixam um rastro do que o preço quis fazer naquele momento. Aqui, ó, observe a seguinte interpretação para vocês entenderem melhor. Eu vou fazer melhor para vocês entenderem. Aqui o preço abriu aqui. Opa. Aqui o preço abriu. E aí ele ficou nessa brincadeira, ó. Viu aqui em cima. Só aqui que os vendedores eles entraram e começaram a agredir os vendedores. Os compradores, né? Aí os compradores desceram. Aí aqui a vela ficou vermelha, ó. E vieram aqui embaixo. Neste momento a vela tá toda vermelha. Aí quando chegou nesse ponto aqui, por algum motivo, um nível importante talvez, os compradores começaram a agredir. Neste momento a vela está vermelha. E aí, ó, o preço foi subindo, foi subindo, foi subindo. Aí os vendedores, os compradores conseguem forçar tanto que o preço ele volta acima do seu preço de abertura, se tornando uma vela verde novamente, e dentro desse período o preço fecha. E deixa aqui, ó, um pavio como rastro. O que é que isso diz para nós? Em primeira análise, aqui a gente já pode concluir que os compradores não estão tão fortes assim, pois o fechamento foi próximo do preço de abertura. Outra interpretação que a gente pode tirar disso é o quê? É que os compradores, apesar de estar fraco, eles tiveram disposição para vir até aqui, ó. E só aqui que os vendedores agrediram, jogando o preço até aqui embaixo. Aí a vela ficou toda vermelha. E quando chegou neste ponto aqui, os compradores entraram a partir desse ponto aqui, ó. Certo? Ou seja, quando chegou neste ponto aqui, os vendedores, quando a vela estava vermelha, quando chegou neste ponto, os compradores falaram, olha, daqui você não passa. E subiu e fechou o preço acima do preço aqui de abertura. Então, você pode ver que os pavis eles deixam rastro. Então, além de você interpretar aí os rastros que o pavio deixou, você pode também verificar que, apesar de ser uma vela fraca de compra, porque o fechamento foi próximo do preço aqui de abertura, você vê que teve predominância de compra, de compradores, porque entrou comprador daqui até aqui, e entrou comprador daqui até aqui novamente, jogando o preço lá para cima.
e a gente teve entrada de comprador, de vendedor, na verdade, a gente só teve entrada de vendedor só aqui, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Na verdade, eu estou falando com você, né? Então, olha, observe a interpretação lentamente. O preço ele abriu bem aqui. Aí a vela ficou nessa brincadeira toda verde e veio até aqui em cima. Só que em cima entrou o vendedor colocando o preço para baixo, né? Ficou pressionando para o preço descer. Só aqui neste ponto, ó. E aí o preço foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Quando chegou aqui, passou do preço de abertura. Por isso que o preço de abertura ele é importante, pois é ele que determina se o candle vai ser de alta ou de baixa. Quando chega nesse ponto aqui, o preço ultrapassa o nível aqui de abertura e neste momento se torna um candle verde. E aí ele foi agredido aqui em cima e jogou o preço até aqui embaixo, ó, os vendedores. Só que quando chegou aqui, os compradores entraram novamente e tiveram força aí, ó, para ultrapassar novamente o preço de abertura, fechando aqui dentro desse período de tempo. Então, além de a gente ter um corpo comprador verde, a gente também vê que os compradores eles foram predominantes aqui nos rastros que o preço deixou no pavio. Apesar de o candle ele ser um candle fraco, né, o corpo, pois o fechamento foi próximo de abertura, com uma interpretação uma análise mais micro aí, a gente pode ver que os compradores ainda estão fortes aí, pois eles entraram duas vezes aí nesta disputa de preço. Porque o que você deve saber é que quem move o preço são pessoas que movem o preço. Então, existem dois participantes do mercado, vendedor e comprador. Então, dentro de cada candle está existindo uma disputa muito grande entre esses dois participantes, um querendo que o preço suba e o outro querendo que o preço desça. Então, é desta forma que você deve verificar aí, interpretar os rastros que o pavio deixa. A gente vai, ao longo do curso, estudar aí os gatilhos e as leituras de novos candles e isso vai ficando mais claro para você, certo? Então, vamos seguir para o próximo assunto. Candle de força. O que é um candle de força? Como eu falei, um candle verde, o objetivo dele é trabalhar aqui nas máximas. Ó. E um candle vermelho de venda, o objetivo dele é quanto mais ele conseguir aqui descer aqui, ó, quanto mais ele conseguir descer para trabalhar aqui nas mínimas, mais forte ele vai estar. Então, eu falei para você que a gente tem um preço neutro, que é o preço de abertura, e quanto mais este preço ele fecha acima deste preço de abertura, a gente vai ter um candle comprador de força, da mesma forma que um candle vendedor. Quanto mais ele abre aqui, quanto mais ele conseguir descer aqui embaixo e fechar longe do preço de abertura aqui em cima, mais forte a gente vai ter um candle vendedor. E estes candles aqui de força que a gente enxerga no gráfico, a gente dá o nome de candle de força. Estes candles grandes com muita força assim, a gente chama de candle de força. Por que candle de força? Candle de força eles têm algumas características. A primeira é que o fechamento é sempre longe do preço de abertura. A segunda característica é que eles mostram urgência. O que é um candle que mostra urgência? É um candle que, por exemplo, de alta, ele abre aqui e ele nem vem testar a mínima aqui, ele vem testar a mínima aqui bem pouquinho, ó. Pode perceber que eles vieram aqui embaixo, caíram um pouquinho, mas já de imediato já subiram, ó, e fecharam aqui em cima. Então, um candle de baixa com urgência é a mesma coisa. Eles abriram aqui, ó, vieram com urgência, por quê? Porque não vieram testar muito aqui em cima, eles simplesmente já vieram testar aqui um pouquinho e já desceram. Ó. Isto é um candle de urgência de baixa de força. E aí se eu te perguntar, você está vendo algum candle de força aqui? Talvez se você demorou para responder, ou ficou procurando, ou perdendo tempo, saiba que neste gráfico não tem candle de força, isso porque o candle de força eles são muito óbvios. Então, quando você bate o olho em um gráfico, você já enxerga ele, eles não se escondem. Então, por exemplo, aqui a gente vê ó, um candle de força aqui, candle de força aqui, candle de força aqui, candle de força aqui. São candles que quando a gente bate o olho, eles são candles exagerados, eles são candles maiores que os anteriores. Só que uma coisa também que você precisa aprender é que nem todo candle é candle de força. A gente tem os candles de exaustão e os candles de ignição que a gente chama. Então, o que é um candle de exaustão? Um candle de exaustão é quando a gente tem, por exemplo, assim, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui para ficar melhor. Um candle de exaustão é um candle onde você, por exemplo, assim, ó, você está olhando o gráfico, aí você tem os candles
assim, ó, grande, e aí os candles vão diminuindo de tamanho. É um dos cenários que você vai encontrar o candle de exaustão. E aí os candles estavam grandes, foram diminuindo de tamanho, e de repente aparece um candle muito grande assim, ó, exagerado. Isto aqui é um candle de exaustão, é basicamente o último suspiro que os compradores estão dando. Não significa que o preço vai fazer uma reversão prolongada, mas significa aí que eles podem descansar em 1, 3, 4 velas para depois continuar sua tendência de alta. O candle de exaustão de baixa é a mesma coisa, olha. A gente tem aqui os vendedores com muita força, e aí os candles vêm diminuindo de tamanho, ó. Vem diminuindo de tamanho, e de repente vem um candle assim, ó, grande, vendedor. Isto aqui é um candle de exaustão, não é um candle de força. Isso porque ele apareceu, ó, depois de uma longa caminhada dos vendedores. Então isso aqui a gente interpreta como um descanso dos vendedores. Eles podem, eles não precisam necessariamente corrigir em várias velas de compra aqui, ó. Eles não precisam. Muitas vezes é um descanso só. Eles vão corrigir assim, ó, em 1, 2 velas, para depois continuar novamente a tendência de baixa. Mas sempre que você vê velas de venda e vem diminuindo o seu tamanho, e de repente aparece um candle desse de força, assim muito grande, com o fechamento distante do preço de abertura, você já configura isso aí como um candle de exaustão. Da mesma forma, um candle de alta. Então aqui eu tirei um print apenas do exemplo de alta. Observe, ó, os candles pequenos, e de repente vem um candle grande. Não tem lógica, uns candles de repente pequenininho e de repente um candle grande de força aqui, ó. Não tem lógica. Então você configura isso como um candle de exaustão e você vê, ó, que ele reverteu aqui o preço nesta vela aqui, certo? E um candle de ignição, que é um candle de ignição? Aqui a gente vê um candle de ignição, ó. O candle de ignição é assim, ó. É ele que realiza aí a mudança de uma nova continuação de preço, uma reversão de preço. Então, por exemplo, um candle de ignição ele vai ser configurado assim, ó. A gente vê aqui os candles vermelhos, né? E os candles vermelhos estão perdendo força. E de repente vem um candle verde contrário, rompendo várias máximas anteriores, engolfando vários candles anteriores aqui, ó. Candle grande. Então, isso aqui é um candle de ignição, né? 82% da maioria das vezes que isso acontece, começa aqui uma continuação de preço, pois é uma força muito grande. Da mesma forma, um candle de ignição para venda, né? Os candles estão aqui, ó, tudo com força de compra, e aí vão diminuindo a força. E em seguida a gente vê um candle de força, que neste cenário aqui se configura como um candle de ignição, assim grande, rompendo várias mínimas aqui. A probabilidade maior aqui é que se inicie uma continuação de preço aqui, ó, que os vendedores eles dê início aqui uma nova queda de preço, seguindo esta força aqui. Isto aqui a gente chama de um candle de ignição. Então, pessoal, é isso. A aula de hoje foi essa. Se você não entendeu sobre o candle de exaustão, candle de ignição, volte à aula, assista várias vezes. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, que eu posso tirar aí a dúvida de vocês. Tá certo? É isso. Eu te vejo na próxima aula.